Prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus, um privilégio, na verdade, né? E ter a oportunidade de pregar com homens que sempre nos influenciaram. Tudo que eu sei da minha vida cristã, eu aprendi com esses homens que vocês estão ouvindo, que ouvirão nos próximos dias. A base da minha fé, do meu conhecimento, eu aprendi com esses homens. Apóstolo Sérgio, Pastor Irã, Pastor Negrão. E eu me recordo de muitos anos atrás, quando fazia parte aqui da Igreja Sede, de mensagens que eles pregavam, que está ainda viva na minha mente, cada palavra deles. Eu lembro até a expressão deles em cima do púlpito. Então, para mim, é um privilégio estar aqui hoje, estar aqui nessa manhã, né? Espero que Deus fale com você, porque eu quero ser aqui só um canal, né? Só um instrumento das mãos de Deus. Não quero que saia nada de mim, mas que tudo venha dele, né? Eu não digo que eu diminua, se eu cresça, eu digo que eu morra e que o Senhor viva, né? Que a minha vontade não esteja aqui nessa manhã, mas a vontade do Senhor. Amém, queridos? Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir esse texto que nós já lemos bastante, mas como é o tema do nosso congresso, eu quero ler o verso 6 do capítulo 17, para nós darmos uma introdução e depois a gente vai para um outro texto, mas eu quero me ater a princípio aqui. 17:6, Atos dos Apóstolos, todos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Verso 7. E Jasson os hospedou. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Fala para o Senhor. Obrigado, Beto. A tua expectativa nessa manhã. Diga para Ele o porquê é que você veio aqui. Como nós falamos ontem à noite, quem sabe você veio aqui buscar uma resposta, uma confirmação para o seu ministério. Quem sabe você veio aqui buscar uma direção para a tua vida. Quem sabe você se sente perdido e você está aqui para se encontrar. Você está no lugar certo, porque o Senhor vai te mostrar um novo caminho, quem sabe o caminho da tua vida. Fala para Deus, fala por que é que você está aqui. Fala para que Ele, peça para que Ele fale ao teu coração. Diga: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Eu vim aqui porque eu quero saber quais os teus planos para a minha vida. Que muitas vezes nós não sabemos quais os planos da nossa vida, porque nós queremos que os nossos planos sejam os planos dele. E quando a gente quer que isso aconteça, nada dá certo. Mas quando nós falamos: Senhor, eu quero que os teus planos, que o teu plano seja soberano na minha vida, aí ele revela os planos dele. E daí nós temos um motivo para caminhar e para viver na presença dele. Peça para que o Senhor revele os planos dele para você. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tão grande amor que o Senhor demonstrou por nós e tem demonstrado cada dia. Obrigado pelo teu cuidado, o teu zelo. Obrigado pelo teu Santo Espírito no nosso meio. Pedimos que o Senhor fale com cada um de nós. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para que o Senhor ministre a tua vontade. Para que o Senhor revele os teus planos, os teus propósitos para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar, por gentileza.
Esse texto que nós lemos fala de uma palavra que eu creio que pode se tornar uma palavra importante a ser lembrada ou falada nesses dias, que diz que aqueles que causam transtorno no mundo chegaram aqui. Aqueles que têm revolucionado o mundo chegaram até aqui. Aqueles que têm mudado o mundo ou mudado o lugar aonde tem passado chegaram aqui. E uma coisa interessante é que esse camarada aqui chamado Jasson, na minha Bíblia não tem acento e final do nome dele termina com M, mas em algumas versões está com acento, com N no final, mas não importa a gente errar o nome dele, até porque a gente não sabe exatamente a pronúncia do grego. Mas uma coisa interessante que eu vejo na vida desse homem é que ele levou a revolução para casa. Ele levou aqueles que estavam transtornando o mundo para o seu lar. E é por isso que ele foi procurado. É por isso que buscaram ele para dar explicações a respeito daqueles que estavam na cidade fazendo algo diferente do normal. E eu creio que nós devemos seguir o exemplo deste homem. Levar para nossa casa essa revolução. Por que eu digo isso? Porque tem muito crente. Antes de falar a respeito disso, eu gostaria que você entendesse o que é essa revolução. O que é esse transtorno? Transtorno quer dizer mudar. Essa revolução é o nascer de novo. Aonde os homens de Deus passavam, havia novo nascimento. Havia mudança de vida. Quando Jasson viu Paulo e Silas pregando, quem sabe numa praça pública, ou numa sinagoga, quando era possível estar numa sinagoga, eu creio que Jasson olhou para eles e pensou, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa mudança, isso que eles estão pregando, porque onde Paulo estava, ele pregava mudança de vida, pregava Jesus morrendo por nós, Jesus ressuscitando, Jesus transformando a história das pessoas. Então ele pensou, eu quero isso para mim. Obviamente recebeu isso na sua própria vida. Mas agora ele diz, eu não quero isso só para mim. E o verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro revolucionário, ele não é egoísta, ele não pensa só em si. Ele pensa na sua casa, ele pensa na sua família, ele pensa em todos aqueles que estão ao seu redor. Então Jasson pensa, eu quero essa revolução na minha vida, mas não só na minha vida, eu quero essa revolução na minha casa. Diga comigo, eu quero essa revolução na minha vida, na minha casa, na minha história, na minha família. E Jasson, a Bíblia diz que ele hospeda Paulo e Silas, aqueles que estavam causando transtorno, aqueles que estavam causando rebuliço. E obviamente, a vida deste homem, e com certeza a vida da sua família é mudada. Quem sabe há pessoas que estão aqui nessa manhã, que estão participando desse congresso, que estão aqui sozinhas. Quem sabe a sua família ainda não teve encontro com Jesus. Está na hora de você levar essa revolução para a sua casa, para o seu lar, para o seio da sua família. Como é bom nós estarmos juntos com os nossos familiares na presença do Senhor. E Jasson pensou nisso.
Então eu fico imaginando a revolução que foi lá na casa desse homem. Quem sabe os homens de Deus chegaram lá, teve batismo com o Espírito Santo, teve unção, porque a Bíblia diz que aonde Paulo ia, ele impunha as mãos sobre as pessoas, e elas eram imediatamente cheias do Espírito Santo. Pensa uma família, quem sabe de uma outra religião, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, agora recebe esse poder sobrenatural dos céus na sua casa. É rebuliço, irmãos. É festa, traz mudança. E é isso que Deus quer para mim e para a tua vida. E como nós estamos falando de revolução, de mudança, eu quero falar a respeito do maior revolucionário que já existiu na história. Aquele que verdadeiramente mudou a história da humanidade. E quero falar a respeito de uma situação a qual ele demonstrou essa atitude de transtornar o ambiente onde estava. De trazer revolução diante das pessoas e fazer com que as pessoas quisessem essa revolução. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. João, capítulo 2. João, capítulo 2. João 2, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor. Estando próxima a Páscoa, estavam nesses dias que nós estamos hoje. Dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azarrote, ou um chicote, ou um azarrague, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos de que estava escrito: o zelo da sua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras, ou em algumas versões diz, que autoridades tu tens para fazeres essas coisas? E Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Em algumas versões diz: se vocês destruírem este santuário, eu o levantarei em 3 dias. Replicaram os judeus, verso 20: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Verso 23, estando ele em Jerusalém durante a festa de Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Amém, queridos? Esse texto fala de um grande rebuliço, um grande transtorno. Já que nós estamos falando de transtorno. Que o texto é claro, em algumas versões diz que esses que transtornam o mundo estão aqui. Jesus chega no templo e algo lhe chama a atenção. A ponto de Jesus pegar uma corda e começar a fazer um esparrame naquele lugar.
A Bíblia diz que ele chicoteia aqueles mercadores que estavam no templo. Empurra as mesas, vira as mesas, derruba o dinheiro dos cambistas. Pensa só você num lugar onde haviam centenas de pessoas, porque era costume do judeu, perto da Páscoa, estar em Jerusalém, estar no templo. Obviamente não se podia estar todos no mesmo dia, então alguns começavam a vir antes, para oferecer os seus sacrifícios, trazerem as suas ofertas. Então a igreja estava cheia, ou o templo estava cheio. E Jesus faz aquele esparrame no templo, na frente de centenas de pessoas. Tem maior rebuliço do que esse? Tem maior transtorno do que esse? Isso chama a atenção da multidão. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Tinha o Cristo perdido o controle? Tinha o Senhor Jesus agora emocionalmente instável, tomado uma atitude imprudente? Porque eu já vi gente falando a respeito disso. Jesus ficou indignado. Jesus cirou. E começou a bater em todo mundo. Com toda certeza, Jesus não perdeu o controle. Porque o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Ele disse isso no Evangelho de São Lucas, repetindo as palavras do profeta Isaías, no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E o fruto do Espírito, um deles é o domínio próprio. Então Jesus tinha domínio da situação, ele sabia o que estava fazendo. Ele não tinha perdido o controle, não. Mais uma pergunta: por que é que Jesus faz toda aquela situação, sendo que isso já acontecia em Jerusalém há centenas de anos, ou pelo menos 46 anos que o templo tinha sido reconstruído? Jesus nessa época tinha 30 anos. No 8º dia ele foi levado para ser circuncidado no templo. E desde então, todos os anos, Jesus estava nesse templo. Jesus cresceu vindo ao templo. Jesus cresceu vendo os mercadores no templo, vendendo animais, trocando dinheiro, fazendo negócios. Por que é que Jesus não tomou uma atitude como essa antes? Por que é que Jesus não reagiu dessa forma antes? Por que é que Jesus não causou esse transtorno antes? A resposta é que aqueles mercadores não estavam de tudo errados. Eles não estavam ali, irmãos, fazendo algo errado, pelo contrário, eles estavam sendo bênção na vida do povo. Muita gente usa esse texto para dizer assim: não pode vender as coisas na igreja, irmão. Um dia tinha uma irmãzinha vendendo um lanche na igreja, o irmão chegou e deu de dedo nela, e falou assim: olha, Jesus disse, fazem da casa do meu pai mercado. Isso é pecado, irmã. A irmãzinha até derrubou os bombons no chão, coitada. Aí depois ele foi e comeu, daí se perdeu. Tem um pastor famoso aí, de uma grande igreja, que prega isso. Ele faz questão de dizer isso. E quando ele vai numa igreja, quando ele é convidado e vê vendendo as coisas, ele critica, ele fala no púlpito. Não pode vender, Jesus disse, mas ele trocou de esposa. Então vender não pode, mas trocar de esposa pode. Então eles não estavam ali sendo um problema para aquele povo. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Levíticos 2, 3 e 4, e o povo judeu seguia esse ensinamento que devia se trazer ofertas. Oferta de santificação, oferta de manjares,
ofertas de sacrifícios. E essas ofertas, na maioria das vezes, no caso do holocausto, o sacrifício eram animais. Bois, bodes, carneiros, ovelhas, aves. Só que, como muitos judeus, na época do cativeiro, dos 2 cativeiros, o primeiro cativeiro de Israel, quando o rei da Síria leva o povo de Israel, capital Samaria, reino do norte, cativo. Depois Nabucodonosor vem e leva o reino do sul, Jerusalém, capital Jerusalém, reino de Judá, o reino do sul, leva para a Babilônia. Esse povo judeu, esse povo hebreu se espalha por todo o mundo. Quando Esdras é o primeiro a retornar do cativeiro, ele traz um certo número de judeus, mas muitos ficam na Babilônia. Depois Neemias traz um outro número de judeus, mas muitos ficam na Babilônia. E eles se espalham por todo o mundo. Mas todos esses judeus, depois que o templo foi construído, independente de onde eles estivessem, uma vez por ano eles vinham para adorar. Isso acontecia com a família de Jesus. Isso acontecia com todos os homens de Deus que moravam longe do templo. Tinham pessoas que moravam na Turquia. Nos tempos de Jesus já existia. Agora, no mandamento de Moisés, dizia que o animal que fosse oferecido para Deus, ele não poderia ter nenhum defeito. E quando a gente fala de defeito, tem gente que pensa, não pode ser cego, não pode ser manco. Não pode ter algum defeito visível ou grave. Mas o texto fala que eram todo e qualquer tipo de defeitos. Não podia ter defeito no pelo do animal, não podia ter defeito na pele do animal, não devia ter defeito no casco do animal, não devia ter defeito nos olhos do animal. Se o animal chegasse e tivesse uma ramela ou algo parecido, meio parecido com um pus, já não era aceito. Então pensa só, um judeu vindo da Turquia, centenas de milhares de quilômetros longe, ia trazer como esse animal? Andando. Esse animal provavelmente iria se machucar, iria esfolar os joelhos, iria machucar as suas patas. Quem sabe seria picado por algum inseto que poderia trazer algum tipo de infecção. E quando ele chegasse no templo, o sacerdote olharia e diria, não está apto esse animal para ser sacrificado. Aí o que o judeu ia fazer? Ia voltar para casa para buscar outro animal? Não tinha condição. Então haviam mercadores no templo que viviam só disso. Eles criavam os animais exatamente para isso. Animais bem cuidados, animais excelentes. Então o judeu vinha da Turquia com dinheiro, porque era complicado para trazer, e se trouxesse tinha que pagar carreto, se carreto já é caro aqui, imagine naquele tempo. Então ele chegava, tinha facilidade, escolhia o animal, pagava o animal e oferecia. Por que os cambistas? Porque se ele morasse num outro país, ele teria o mesmo problema que nós temos. Quem tem uma nota de 100 reais aí, irmão? Alguém tem uma nota de 100 reais? Eu não. Traz aqui, mano, estou brincando. Pode ser de 5 reais aí. Tem alguém de 5 reais? Levanta aqui, por gentileza. Pastor Ricardo, tem um 5 aí? Pastor Ricardo só tem onça aqui, irmão, no bolso. Pode ser qualquer um aí, pastor. O que tem na nossa nota? É a efígie de uma deusa francesa. Essa deusa aqui representa a justiça, é a mesma da Estátua da Liberdade, é a mesma que está no nosso dinheiro. Isso aqui é idolatria. O nosso dinheiro lá em Israel, lá no templo, não valeria, porque está escrito em Levíticos que um dinheiro com qualquer tipo de imagem, ou esfinge de alguém, não poderia ser usado para comprar alguma coisa para oferecer para Deus. Então os cambistas estavam lá para trocar o dinheiro do camarada que veio da Turquia, que provavelmente teria um dinheiro com a imagem de um rei. Idolatria.
Então, o judeu turco chegava para o cambista e falava assim, eu quero trocar por shekel, que é o dinheiro de Israel. E ele trocava, cobrava, obviamente, uma diferença. E ele então pegava o shekel, e ia até o vendedor do animal e comprava o animal para oferecer. Então aqueles cambistas não estavam fazendo nada de errado a princípio. Eles estavam sendo bênção para o povo. Obrigado, pastor Ricardo, não, brincadeira. Qual que era o problema então? Por que é que Jesus então se indignou? Por que é que Jesus fez aquela revolução no templo? Diga assim comigo, o líder revolucionário não compactua com a corrupção. Nós estamos vivendo em um tempo que nunca se viu ou se ouviu falar tanto em corrupção. Não que não existiu, sempre existiu. Mas nunca se falou tanto. Tantos exemplos. Estamos vendo que a maioria das pessoas do nosso país, sendo políticos ou não, estão envolvidos em corrupção. Até a carne que nós comemos hoje é corrupta. A roupa que nós vestimos é corrupta. Há poucos dias, uma grife famosa internacional vendeu uma camisa e não foi feita uma vistoria nessa roupa antes de vendê-la. E quando o cliente compra na loja e leva para casa e vai experimentar a roupa, estava escrito costurado. Essa roupa foi feita com trabalho escravo. O cliente tirou foto, colocou em toda a imprensa internacional e aquela grife passou uma vergonha. Porque cobrava um preço caríssimo, era uma marca famosa e fazia roupa na Bolívia. E as pessoas que faziam essa roupa trabalhavam cerca de 18 horas por dia em sistema de escravidão. Tudo ao nosso redor hoje, ou quase tudo, está envolvido em corrupção. E não era diferente daqueles dias. A Bíblia diz que Jesus toma essa atitude porque aqueles mercadores que outrora eram bênção para o povo, começaram a ser pedra de tropeço. Como? Eles estavam concuminados com os sacerdotes. Eles estavam combinados com os líderes religiosos da época. Eles estavam enganando o povo. Como? Se um judeu achasse caro comprar um animal no templo, muitos se esforçavam, colocavam o animal nas costas. Traziam o animal nas costas. Eu não sei se você já viu em alguma cena de filme ou de série, os judeus, a imagem dos judeus carregando animais. Muitas vezes, ou eram filhotes, que não tinham forças para a jornada, ou eram os animais preparados para o sacrifício. Então eles carregavam para não deixar esse animal se machucar, se ferir, para oferecer o melhor a Deus. Então muitos judeus se sacrificavam, eles sofriam e colocavam nas costas esse animal. Mas quando chegavam no templo, o sacerdote que tinha a palavra de autoridade na nação, e o que ele falava era lei, ninguém questionava. Ele olhava para o animal e dizia, este animal não está apto para o sacrifício. Mas sacerdote, eu carreguei, eu sofri, eu não deixei nada acontecer. Não está apto. E pronto, acabou, virava as costas e ia embora. E quem ia obrigar ele a sacrificar? Então o coitado do judeu tinha que ir para o mercador e falar, eu preciso comprar um animal teu. Só que eu não tenho dinheiro, tanto dinheiro. Você não pega o meu animal, troca? Pego.
Então ia lá e pegava o animal que o sacerdote já tinha dito que era apto, já tinha colocado um selo, shekel, ou melhor, kasher, confundi com a moeda. Era o selo do sacerdote, que ele dizia kasher, quer dizer que aquele animal estava apto para o sacrifício. Então ele chegava e trocava o seu animal que estava bom pelo animal do mercador que estava combinado com o sacerdote. Só que ele pegava o animal do judeu, levava para o sacerdote dava o selo e ele colocava para vender de novo. O cambista, que outrora cobrava um cheque a mais para trocar o dinheiro do estrangeiro, agora estava cobrando 3 vezes mais, 4 vezes mais, 5 vezes mais. O que era bênção, agora é pedra de tropeço, agora traz problema para o povo. E isso causou indignação a Jesus, a corrupção. A pior coisa que tem, irmãos, é ver no nosso mundo discípulos, líderes que aceitam a corrupção, que se conformam com a corrupção, ou até mesmo são corruptos. A Bíblia diz que quem regia o povo de Israel espiritualmente era o Sinédrio, composto por 50 homens, 70 homens. Isso foi escolhido já no tempo de Moisés. Esses eram os líderes, eles não podiam compactuar com a corrupção, mas eles ficavam em silêncio. Hoje a igreja de Jesus, quando não está envolvida, ela está em silêncio. Por que eu estou falando isso? Porque na campanha política, a senhora Dilma foi numa grande igreja aí no Brasil e disse até que cria em Deus, que orava. E os líderes daquela igreja aplaudiram. E depois apareceu o nome dessa igreja na corrupção de um deputado famoso que foi preso há poucos dias. Conta da igreja recebendo dinheiro da propina da corrupção. Então, quando não participa, fica quieta. Eu não vi nenhuma igreja, ou nenhum ministério, ou nenhum conselho de pastores no Brasil tomando alguma atitude concernente dessa igreja. Isso é aceitar. E esse pastor é famoso, é pregado, é convidado para pregar em muitas igrejas. Comprou uma igreja há poucos dias lá em São Paulo, muito famosa, que o pastor já estava queimado, aí não tinha mais o que fazer, vendeu a igreja para ele. E a igreja, quietinho, ninguém fala nada. O silêncio. Aquele sinédrio teve 30, 40 anos para se pronunciar, para tomar uma postura, para tomar uma atitude, mas ninguém fez nada. Não fizeram nada, só observavam. Então Jesus toma uma atitude. Diga para o seu irmão, você tem que tomar uma atitude, irmão. Aquele que é revolucionário não fica de boca fechada. Denuncia. Chuta a mesa. No caso de Jesus foi literal, você não precisa chutar a mesa, senão você vai preso. Você sabe de alguém que é corrupto na sua empresa e fica quieto? Está sendo conivente. Você sabe de alguém de sua igreja que é corrupto e não fala nada? Está fazendo como o sinédrio. Você sabe que alguém da sua casa, da sua família é corrupto, não fala nada? Está compactuando. Jesus disse, eu não vou compactuar com isso não. Eu venho adorar neste lugar porque Jesus, irmãos, entenda uma coisa. A graça só valeu depois que Jesus ressuscitou e foi para o céu. Até então, irmãos, era lei e Jesus obedecia a lei. Jesus sacrificava como todos os judeus. Jesus levava o seu animal e sacrificava. Não é porque ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo que ele não oferecia o cordeiro, ele era judeu. Se ele não obedecesse, eu ouvi na Bíblia dizendo, Jesus não seguia a lei, Jesus não oferecia, Jesus não fazia isso, Jesus não fazia aquilo. Ele diz assim, eu vim para cumprir a lei, mas eu não vou compactuar com isso aí não, eu não vou aceitar isso. Essa é a casa do meu Pai, essa é a igreja do meu Pai, essa é a igreja gloriosa de Jesus, irmãos.
Paulo diz isso lá em Efésios 5, que a igreja está sendo preparada para o encontro com o noivo, e quando encontrar a igreja gloriosa com o noivo, tem gente que fala assim, a igreja primitiva é maravilhosa, porque eu queria voltar para a igreja primitiva. Irmãos, quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que o Espírito Santo é incompetente, porque ele não fez nada desde a igreja primitiva até agora, e não é verdade. O Espírito Santo vem trabalhando, trazendo crescimento à igreja, e está preparando a igreja para ser gloriosa com o encontro com Cristo lá na glória. Eu sou igreja gloriosa não compactua com a corrupção. Jesus não queria aceitar aquilo e não aceitou. Por isso que ele toma uma atitude que assusta todo mundo. Pega o chicote, chicoteia todo mundo, derruba as mesas, joga os animais. E aquilo, irmãos, causou indignação nos sacerdotes, nos homens da lei. Quando você começar a lutar contra a corrupção, vai ter muita gente que não vai gostar de você. Por quê, pastor? Lá na minha outra igreja fazia. Lá na minha outra igreja o pastor não falava nada. Porque lá na empresa que eu trabalhava deixava, por que você não deixa? Jesus acabou com o lucro dos sacerdotes. E daí eles vieram com uma conversinha, irmãos, dizendo que Jesus tinha blasfemado contra Deus, ou tinha desrespeitado uma lei dos judeus. Quando eles acusaram Jesus e o sentenciaram à morte, eles usaram uma falsa testemunha para mudar isso aqui, presta atenção. Leia comigo aqui o texto que nós já lemos. Jesus lhe respondeu, se vocês destruírem o santuário em 3 dias, o reconstruirei. O que Jesus falou? Se destruírem. Jesus não falou, eu vou destruir. Se destruírem isso aqui, do jeito que vocês estão fazendo, vocês vão destruir isso aqui. O que vocês estão fazendo vai causar a ruína deste templo. E foi exatamente o que aconteceu. Mas eu o levantarei em 3 dias. Ou o que Jesus estava dizendo, eu sou a igreja, mesmo que vocês destruam, eu levanto ela. Mas daí arrumaram falsas testemunhas, e o que disseram? Eu ouvi ele dizendo que vai destruir o templo. Blasfêmia! Blasfêmia! Mata ele! Por que é que eles disseram isso? Porque havia uma lei que o judeu levava a sério. Não era uma lei de Moisés, mas foi uma lei estabelecida em favor do templo. Então tudo que era em favor do templo, tudo que era algo em favor deles, eles respeitavam. Foi uma lei de um rei pagão. Abra sua Bíblia comigo lá em Esdras. Esdras, capítulo... Só vamos achar aqui, gente. Capítulo 6. Verso 8. O rei Dário, rei da Babilônia, rei Medo-Persa, disse o seguinte: também por mim se decreta que a vez de fazer a esses anciãos dos judeus para que reedifique essa casa de Deus, a saber, o templo, irmãos, que da tesouraria real, isso é dos tributos além do rio, se pague pontualmente as despesas a esses homens, para que não se interrompa a obra da reconstrução do templo. Lembra que eles voltou da Babilônia só para reconstruir o templo, que estava derrubado. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que se houver em mistério ou necessidade, novilhos, carneiros, cordeiros para holocaustos e sacrifício ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e a dos seus filhos. Verso 11. Essa lei aqui, por causa dessa lei que Jesus morreu.
também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, ou se levantar contra essa ordem, ou se levantar contra esse templo, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele crucificado ou levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. Quem que inventou a crucifixão ou a crucificação? Foram os romanos? Já tinha centenas de anos antes. Então, quando os sacerdotes vão acusar Jesus, eles falam exatamente sobre isso. Preste atenção, irmãos. Não existia na lei de Moisés nada concernente ao templo, até porque no tempo de Moisés não existia templo. Não existia templo na lei de Moisés. Então os judeus não obedeceram uma lei mosaica. Não obedeceram uma lei de Deus. Eles não acusaram Jesus, porque Jesus não desobedeceu a lei. Eles não puderam pegar Jesus em nada. Eles não viram falha em Jesus. Então eles tiveram que acusar Jesus por uma lei de um homem, porque a lei Jesus tinha levado ao pé da risca. Só lê a Bíblia, irmão. Acusaram Jesus por ter falado contra o templo. Eu vi ele falando. Procura nos evangelhos depois. Eu vi ele falando que iria derrubar o templo. Então, ele deve morrer. Obviamente que eles não estavam querendo matar Jesus por causa do templo. Eles estavam querendo matar Jesus porque Jesus acabou com a corrupção. Se você quiser acabar com a corrupção, vão querer matar você. Eles ficaram com ódio de Jesus por causa do lucro. Não querem matar o Sérgio Moro, não comparando de maneira nenhuma Jesus com o Sérgio Moro. Mas o homem tem que andar com 10 seguranças, ameaçado de morte diariamente. Por quê? Porque está acabando com a corrupção de muitos. Só que, por sua vez, todo mundo quer ficar perto dele. E não foi diferente com Jesus. Irmãos, Jesus consegue sair do templo ileso. Diga comigo, Jesus sai do templo ileso. Isso para qualquer homem que fizesse o que Jesus fez seria impossível. Porque, como nós falamos, os sacerdotes tinham autoridade, muita autoridade, para matar, decretar morte, obviamente com autorização do Império Romano. Então eles poderiam mandar a guarda do templo, prender o camarada e enforcá-lo no mesmo dia. Mas a Bíblia diz que ninguém tocou Jesus. Ninguém. E Jesus não precisava de segurança igual o Sérgio Moro, irmão. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus nos protege. Então você não precisa ter medo, não, meu irmão, de fazer o que Deus está te mandando. Ah, meus irmãos da igreja vão querer sair da igreja se eu tomar essa postura. Se Deus está com você, meu irmão, não precisa mais ninguém estar. Porque Ele vai atrair aqueles a qual Ele quer que venham até Ele. Então você não precisa temer, não. Não precisa ter medo, tem que ficar pisando em ovos por causa dos mimimi endemoniados, que qualquer coisa reclama, murmura. Irmão, nós estamos no tempo do crente mimimi. Tem o demônio Dadá e tem o demônio Mimi. Não sei se você sabia disso. Você fala alguma coisa e fica bravo, vira a cara, sai da igreja, sai do grupo do WhatsApp. Irmão, o maior crente mimimi é aquele que qualquer coisa já sai do grupo, ele quer chamar atenção. Isso é coisa do diabo, irmão, acorda para a vida. Jesus. É isso aí.
ele fica indignado, ele sai do grupo, aí não vai na igreja. Nós estamos vivendo nesse tempo, infelizmente, sabe por quê? Tem muito crente, muito líder que não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Jesus sai, tranquilo, ninguém toca nele. E quando Jesus, depois de ter saído do templo, está lá, seu momento de intimidade com o Pai, a Bíblia diz que um homem o procura. Gostaria que você fosse para João. Estou no horário, irmãos, estou no horário. João 3, um capítulo depois aí. Nicodemos, quer dizer, amado pelo povo, reconhecido pelo povo, querido pelo povo. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles. Que sinais? Jesus tinha feito algum milagre aqui? Irmãos, olha a tua Bíblia aí. Dá uma folhadinha rápido do 3 ao 1. Rapidinho, dá uma olhadinha. Vê nos títulos, eu dou tempo para você. Vê nos títulos algum milagre de Jesus. Veja quantos milagres tem aí. Quantos? Pode falar, irmão, não tenha medo. Jesus está com você. Quantos milagres? Um milagre. Jurema, levantou a mão lá. É isso, Jurema? Não, não é. Parecido. Um milagre. E ele chega e fala: o que o senhor está fazendo aí, Jesus? Ninguém faz se Deus não estiver com ele. Então, para mim, você é mestre. Para mim, você é o cara. Mas o milagre que Jesus tinha feito era o milagre do casamento. E tinha sido em Caná da Galileia. Longe de onde eles estavam. Longe do templo. Obviamente, a notícia pode ter corrido. Nicodemos pode ter ficado sabendo. Mas não era motivo para ele admirar tanto Jesus assim. Porque não tinha acontecido muitos milagres. Numa parte do texto diz que Jesus tinha feito muitos sinais. Mas não faz nome a esses sinais. Então, provavelmente, o evangelista João aqui não achou sinais tão importantes ou expressivos para colocar. E não seria algo que chamasse a atenção de um mestre, de um doutor da lei, de um fariseu. Porque o fariseu, ele era doutor. Ele era zeloso. Ele conhecia tudo de lei. Ele sabia as 613 leis estabelecidas por Moisés de cor. E eles faziam de tudo para que essa lei fosse cumprida. Então não era qualquer coisa que chamaria a atenção de Nicodemos. Qual o milagre que chamou a atenção de Nicodemos? Que sinal foi esse que chamou a atenção de Nicodemos? A atitude revolucionária de Jesus no templo. Isso chamou a atenção de Nicodemos. Quando você for verdadeiramente um revolucionário, quando você começar a mudar aonde você está, meu irmão, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: que Bíblia que esse cara lê? Quantas horas essa pessoa ora por dia? Meu Deus, o que é isso que está acontecendo na vida dele? Eu tenho que saber, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que aprender, eu tenho que estar perto dele. Mas só acontece quando a gente revoluciona. Quando a gente não compactua com o erro, com o pecado. Nicodemos, um príncipe, a Bíblia fala. Em algumas versões diz que ele era príncipe. Um homem rico, poderoso, respeitado. Ele chega para Jesus dizendo assim: Jesus, se fosse nas palavras nossas diretas, dos nossos dias, dizia assim: Jesus, você fez o que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Você fez o que os outros 69 tinham que fazer, mas ninguém fez. Porque nós sabemos que se nós fizermos, nós vamos para a fita. Mas você fez.
O que é que você tem de diferente? Porque ninguém relou um dedo em você. Você saiu de lá vivo. Isso só pode acontecer se Deus estiver com você. Jesus, eu quero aprender com você. Você é mestre. Eu quero saber o teu segredo, Jesus. As pessoas vão querer saber o teu segredo. E o segredo é o Espírito Santo na sua vida. Eu quero saber o teu segredo, Jesus, por favor, me fala. Eu saí da minha casa, não posso aparecer. Não posso. Porque se me verem, vão me matar. Vão me prender, ainda mais depois dessa confusão que você fez aí, Jesus. Meu Deus do céu, se me verem com você, eu estou perdido. Por que Jesus estava atendendo ele à noite? Porque ele tinha medo e porque os discípulos não aceitavam muitos camaradas do dinheiro. Tem crente que é assim, apóstolo Sérgio. Quando ele vê o pastor conversando com um político ou com um homem rico, ele já começa a murmurar. Mas Jesus conversava. A Bíblia diz, no capítulo 19 de João, que Jesus teve um discípulo chamado José de Arimateia, que era senador. Chupa essa manga, como diz o pastor Negrão. O governador Beto Richa veio aqui agora esses dias, um monte de hipócrita. Criticou o apóstolo Sérgio por causa disso. Teve gente que saiu da minha igreja por causa disso. Crente mimimi, que não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo não sai da igreja por causa disso. Jesus conversava com o senador escondido, porque se os discípulos vissem, fariam como muitos fizeram quando o governador veio aqui. Porque Jesus não faz acepção de pessoa, irmão. Por que o apóstolo Sérgio tem que fazer? Igreja não tem que compactuar com política. Só que quando Jesus morreu, nenhum discípulo teve a moral para chegar diante de Pilatos e falar: me dê o corpo desse homem. Porque Jesus estava crucificado, e a lei dizia que o crucificado era tirado da cruz e jogado no chão para as feras e as aves comerem. Se o José de Arimateia, o senador, não fosse até Pilatos, que era amigo dele, porque ele era um senador, e Pilatos não diria não para o senador. Vai, João, pedir o corpo de Jesus para Pilatos, para você ver o que acontecia. Ah, você quer o corpo dele? Leva junto, mata também. Porque foi o que aconteceu com todos os outros discípulos. Mas quando José de Arimateia chega, Pilatos, eu quero o corpo desse homem. O cadáver? Você? Mas por quê? Ele não sabia, mas José era discípulo de Jesus. Está lá no capítulo 19, leia a Bíblia. Senador, discípulo de Jesus. Você sabia que o apóstolo Sérgio já discipulou o governador Beto Richa várias vezes? Você acha que ele vem aqui para fazer política, meu irmão? Você acha que ele vem aqui uma vez por ano só para fazer política? O apóstolo Sérgio tem comunhão com ele. Tem gente que fala bobagem, fala que não sabe. O apóstolo Sérgio coloca a mão na cabeça dele e declara a bênção de Deus sobre a vida do homem mais importante do nosso estado. E tem gente que fala bobagem. Não sabe o que está falando. Jesus colocava a mão na cabeça de José de Arimateia e declarava bênção sobre a vida de um político. Mas quando Jesus precisou, obviamente já estava nos céus, o corpo dele só estava aqui, mas quando o corpo de Jesus precisou, nenhum daqueles discípulos que diziam: eu morro contigo, Jesus, estavam lá para pegar o corpo dele. Mas José estava, pegou um lençol de linho caríssimo, enrolou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que era do Sinédrio também, que era fariseu, e que se vissem ele com Jesus, ele poderia morrer. Pega sem fugiu a palavra agora, litras de unguento.
Uma litra é o que aquela mulher Maria derramou no corpo de Jesus, que a Bíblia diz que custava 300 denários, 300 dinheiro, 300 dias de trabalho. Nicodemos pegou 100 dessas. 30 anos de trabalho. Qual discípulo que fez isso? Ninguém, porque não tinha. Deus te dá o dinheiro, o que está fazendo com o dinheiro que Ele te deu? Deus deu dinheiro para Nicodemos, Nicodemos pegou o dinheiro, irmãos, e honrou Jesus. Levou para ungir o corpo de Jesus. José de Arimateia coloca um linho caro no corpo de Jesus. Pega o seu túmulo caríssimo, cravado na rocha, porque ele era fariseu, o fariseu acreditava na ressurreição. Se fosse um saduceu, não acreditaria, enterraria na terra como nós enterramos. Mas o fariseu acreditava na ressurreição, então ele abriu o túmulo na rocha e fazia um leito, tanto que quando as mulheres vão procurar Jesus, Jesus já tinha ressuscitado. A Bíblia diz que tinha um anjo sentado no leito, um na frente e outro atrás. E quem já foi lá para Israel já viu, é um túmulo, e o lugar onde é colocado o corpo é como se fosse um leito. O unguento era preparado para ressuscitar, quando a pessoa ressuscitasse, não era para a morte. Então eles investem o dinheiro, os recursos deles em Jesus. Porque aquele que gosta de falar, a hora que Jesus precisa, vaza. É sempre assim. Na multidão de palavras não falta transgressão. Quem fala demais sempre peca. Irmão, tome cuidado quando você falar do seu líder. Tome cuidado. Porque tem gente que acha que graça não livra a consequência de falar mal do líder. Irmão, não tem nada a ver. A mesma lei que Moisés estabeleceu, que Deus estabeleceu para Moisés, serve até hoje. Ou você não segue a lei? Quem que não segue a lei aqui? Todos nós seguimos a lei. Estamos debaixo da graça, fomos justificados, mas a lei nós seguimos, porque lá diz, não matarás, você mata? Não adulterarás, tem gente que adultera, mas é para adulterar? Não, nós seguimos a lei. Nós seguimos a lei, irmãos, em tudo. Por que ignoramos a lei? Muitos que se levantavam contra os homens de Deus morriam ou padeciam. O bispo estava puxando farinha para o saco dele. Não, meu irmão, estou falando o que está na Bíblia. Se quiser falar mal de mim, pode falar. Eu não ligo, mas Deus liga. Quer falar mal do apóstolo? Fala, mas aí você vai ter que se consertar com o pai dele, com o rei dele, com o senhor dele, com o Deus dele. Que a lei vale, irmão. A mesma lei. Mentir para Deus, vai para a fita. Ananias e Zafira já estavam debaixo da graça, mas morreram. Porque mentiram para o Espírito Santo. Por quê? Porque a oferta, quando é trazida, é do Espírito Santo, ele vem buscar a oferta. Cuidado com a oferta, irmão. Quando traga a oferta, já está mudando a palavra? Não, só abrir um parênteses aqui, irmão, rapidinho. Quando você traz a oferta, meu irmão, você acha que está dando na mão do homem, não está dando na mão do homem. O Espírito Santo vem buscar a oferta. Porque quando Ananias e Zafira trouxeram a oferta, Pedro falou, o que Pedro falou? Por que vocês estão mentindo para o Espírito Santo? O Espírito Santo estava ali, recebendo a oferta. Eles não morreram porque mentiram para Pedro, mentiram para o Espírito Santo. Foram negligentes. Não, eu dou meu dízimo. Eu dou. Mas quanto que é teu dízimo? É para ser 1.000, mas eu dou 500, mas o pastor não sabe quanto eu ganho mesmo, então eu dou lá só para fazer uma moralzinha. Está mentindo para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, ele sabe quanto você ganha. Mas voltando, eu preciso tomar cuidado quando eu falo do que não sei. E quando eu falo o que não sei, ou falo contra o servo de Deus, eu estou sendo corrupto. Você sabia disso? Sempre quando se vai contra a verdade é corrupção. Sempre. Quando fala-se de um homem de verdade, que professa a mensagem da verdade, está sendo corrupto. Isso é muito sério. Ok? Voltando a Jesus.
Voltando aos homens que estavam com Jesus, no caso de Nicodemos. Volta comigo ali no texto só para a gente ler, já vou encerrar com isso daqui. Jesus, o que eu tenho que fazer para ser igual ao Senhor? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus estiver contigo, se não estiver com Ele. A isso Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa se nascer de novo. Jesus fala 3, 4 vezes, nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode acontecer isso? E Jesus fica assustado. E responde o quê? Nicodemos, tem certeza que você é mestre? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas, Nicodemos? Tem muita gente que diz que é crente, mas quando fala de coisas espirituais, ele recusa, ele rechaça, ele murmura, porque não nasceu de novo, porque não é guiado pelo Espírito. Fala das coisas espirituais, ele vai, espiritualiza tudo, você é crente, espiritualiza tudo, não é assim não, tem que viver pela razão. O homem carnal é assim. O apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que tem a mente de Cristo, ele é guiado pelo Espírito de Cristo, porque o Espírito Santo vai até Deus e pega tudo que tem em Deus e traz e revela para aqueles que são espirituais. Então, quando se fala de uma coisa espiritual para este homem, quando se tem uma revelação para este homem, ele entende, porque ele tem a mente de Cristo. Mas aquele que tem o espírito do homem apenas, aquele que tem espírito carnal, fala das coisas espirituais, ele acha que é loucura. É por isso que você prega para muitos aí fora, eles riem da sua cara. Então, Nicodemos, só pode entender isso quem nasceu de novo. Em verdade te digo, verso 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, você não aceita o nosso testemunho? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vou falar das coisas celestiais? Jesus chama o novo nascimento de coisa pequena, perto do que tem lá no céu, irmãos. Você não entende isso aqui que é tão simples, Nicodemos? Como que eu vou poder falar para você de coisas do céu? Por isso que tem muita gente que Deus não revela nada. Fala comigo, Senhor, por favor, me dá uma revelação, manda um profeta, Jesus, manda uma visão, faz qualquer coisa, Senhor, manda uma placa de um caminhão na minha frente para falar comigo. Mas nem isso. Porque Deus sabe que se Ele falar, Ele não vai crer. Isso aí é coincidência. Mente carnal, não nasceu de novo, mente corrupta. Mas Jesus diz, olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Jesus está dizendo, olha, se você não nascer da água e do Espírito, se você não for batizado, meu irmão, nas águas, se não for batizado no Espírito Santo, se você não for limpo pela palavra de Deus, não há novo nascimento. Tem gente que eu estou falando isso aqui, o irmão está falando, meu Deus, que blá blá blá, não aguenta essa mensagem, vai embora. Por quê? Porque ele não entende as coisas espirituais. Eu já vi gente falando de pregador. Irmão, o pregador está trazendo revelação sobrenatural. E ele, como foi a mensagem? Do mesmo jeito. Está sendo revelada coisa que pode mudar a vida dele.
Mas ele está dormindo, está olhando o relógio, está olhando o WhatsApp, está com o celular ligado. Porque é carnal. Agora me pergunte se Nicodemos continuou sendo carnal. No capítulo 7, a Bíblia diz que quando os sacerdotes e o sinédrio estavam decidindo a sorte de Jesus, achando que estavam decidindo, quem tinha decidido já era Deus, Nicodemos se intromete na questão e diz assim: ei, é assim que nós julgamos os homens? É assim que nós decidimos sobre a vida dos homens? É isso que nós aprendemos na lei de Moisés? Aí alguém ignorante, hipócrita, olha para ele e pergunta: você veio da Galileia também? Por acaso você é um discípulo? Porque está defendendo ele? Irmão, vai chegar a hora que nós vamos ter que mostrar que nós somos de Deus. Chegou a hora de Nicodemos. E Nicodemos provou que era discípulo de Jesus. Porque ele desafiou todo mundo depois que Jesus morreu para ir cuidar do sepultamento de Jesus. Pensa só, o grupo dele tinha condenado Jesus, e agora ele vai sepultar Jesus. É meu que o camarada chega e fala assim: eu não quero que você se misture com esse cara aí. E o povo do grupo dele vai se misturar. É desafiar. Ele desafiou o sinédrio, desafiou o sacerdote, ele desafiou a liderança espiritual de Israel que tinha matado Jesus, irmãos. E no Talmud, que é o livro histórico dos judeus, diz que Nicodemos foi preso por causa disso depois da morte de Jesus. Não está na Bíblia, mas na história diz. Talmud é onde se registram todas as histórias e leis dos judeus detalhadas. Está lá, em destaque, em Jerusalém. Nicodemos, Ben Gorim, alguma coisa assim. Ele desafiou, não compactuou mais com a corrupção, se levantou como homem de Deus e dizendo: eu sou de Cristo. É assim que nós temos que viver. Eu fazia cachorro na empresa, não faço mais porque agora eu sou de Cristo. Eu nasci de novo. Traí a minha família, não traio mais porque agora eu sou de Cristo. Desafia o sistema, desafia as leis mundanas contra a palavra de Deus. Desafia os ensinamentos malignos que o nosso Estado estabelece. Por causa disso foi preso. E a história conta que Nicodemos foi um mártir. Morreu por causa de Cristo. Você tem dúvidas que ele nasceu de novo? Esse que sai da igreja por qualquer motivo, que sai do grupo do WhatsApp por qualquer motivo, não nasceu de novo. Porque se alguém colocar uma espada, um fuzil na cara dele, perguntando se ele é de Cristo, se ele sai do WhatsApp da igreja, irmão, pensa se ele não vai sair de Jesus, não vai sair do mundo de Jesus. Sério isso. Porque o bispo está bravo, está indignado. Tô, irmão, porque essa semana o irmão saiu do grupo e eu estou muito bravo com ele. Para ser mais direto, saiu essa noite, irmão. Se eu não fosse crente, estaria endemoniado, mas sou crente, esse negócio não acontece comigo. Estou triste por ele. Triste por ele. Existe uma igreja em Ramá, em Israel, hoje, que os franciscanos levantaram em homenagem a São Nicodemos. Virou um mártir, virou um santo para a igreja católica. Porque ele pegou tudo que ele tinha, toda a riqueza de príncipe que ele tinha, e investiu na obra de Deus. José de Arimateia, o político, que era muito rico, o mesmo Talmud diz
que ele pegou tudo que ele tinha, investiu em missões. Diz que o Evangelho de Cristo chegou na região da Inglaterra e da França, segundo a história secular, porque José de Arimateia, depois que foi preso, porque ele também foi preso, no outro dia que Jesus morreu, que ele sepultou no túmulo dele, foi preso, que era fariseu, também era fariseu, era senador e fariseu. Foi preso. Mas tudo que ele tinha investiu em missões. E morreu, depois de ter sido solto, pregando o Evangelho de Cristo. Você acha que só os discípulos foram martirizados? Todo aquele que nasce de novo morre pela causa de Cristo. Todo aquele que é revolucionário morre pela causa de Cristo. Todo aquele que tem o Espírito Santo, se precisar, morre pela causa de Cristo. Eu pergunto para você hoje, você morre pela causa de Cristo? Não precisa responder, porque é fácil responder, porque não tem ninguém nos ameaçando aqui. Então a gente seria hipócrita, falar, eu morro, quero ver você falar isso lá na frente do Estado Islâmico. É fácil falar aqui. Quero ver lá. Então, já que nós não precisamos enfrentar a morte por causa de Jesus aqui, vamos enfrentar a corrupção. Fica de pé, por gentileza. Já que nós não precisamos enfrentar um fuzil, vamos enfrentar a imundícia da corrupção que está destruindo a nossa nação. Irmãos, eu tenho 5 minutos ainda antes de orar. Então eu vou aproveitar para falar isso aqui. Você sabe por que o nosso país está passando por tanta crise? Alguém pode me dar um motivo? Lula. Tem algum petista aí? Se tiver, ele não vai falar, né, irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até ficar assustado, pensar, não sabe o que está falando. Mas não é culpa do Lula a crise no nosso país. Não é culpa da Dilma. Não é culpa do governo. Sabe de quem é a culpa da crise? Por causa da corrupção da igreja. Eu tenho 5 minutos ainda, então você vai ficar mais 5 minutos em pé. Abre tua Bíblia aí rapidinho. Eu preciso falar isso aqui, irmão. Malaquias 3:10. Ih, já vai falar de oferta. O simpatizante que não nasceu de novo fala isso. O crente nascido de novo fala assim, glória a Deus, quero aprender sobre oferta. Fala aí. Fala, Jeová. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quem que já viu e fez prova de Deus aqui, irmão? Não precisa levantar sua mão. Responda para você. Quem que já fez prova de Deus aqui? Se você já fez, você pecou. Ah, mas Deus mandou. Deus diz, não me prove. Mas Deus está dizendo para provar e Deus fala que não é para provar. Entenda. Deus diz assim, olha, quando todo o meu povo... E Deus não está falando de igreja, porque aqui não era igreja, irmão. Aqui Deus está falando de nação. Aqui não é igreja, Deus está falando da nação de Israel. Quando todo o meu povo trouxerem todos os dízimos na casa do tesouro, eu abrirei as janelas do céu. Pergunto para você, as janelas do céu estão abertas sobre o Brasil? Então nada. Se nós estivéssemos com as janelas dos céus abertas sobre o Brasil, não teria essa crise que nós estamos passando. E essa crise é culpa dos mais de 40 milhões de evangélicos que vivem aqui e que muitos deles não são dizimistas. E por causa deles a nação é travada. Vou falar, irmão, vou falar. Porque a realidade é que nós deveríamos estar mudando a realidade da nossa nação, mas não estamos mudando.
Nós não estamos mudando nada. E Deus diz assim, olha, quando todos obedecerem, ninguém vai precisar fazer prova. Você não precisa falar, Senhor, cumpra a tua promessa, mas você não precisa falar isso para Deus, Ele sabe. É a mesma coisa que você fala, filho, obedece aqui o que o pai está mandando. Você não precisa falar para Deus cumprir o que Ele tem que cumprir, porque Ele cumpre, não precisa ninguém mandar. Quem deu sabedoria ao Espírito dele? Ninguém. Ele é. Então, meu irmão, quando todos nós obedecermos, a nossa realidade vai mudar e a realidade da nossa nação vai mudar. Tudo vai mudar. Só que a corrupção começa dentro da igreja. Quando você não entrega o seu dízimo, quando você não consagra a sua oferta, nós estamos sendo corruptos. E falamos mal dos políticos. Falamos mal da polícia quando recebe propina. Mas nós estamos ficando com a propina que era para ser de Deus. Está ficando no nosso bolso, irmão. E daí não tem janela aberta. Aí não tem provisão e tem um monte de crente pecando, fazendo prova de Deus. Eu dou meu dízimo. Obviamente existe uma bênção individual para aquele que é dizimista. Porque Deus cumpre a palavra dele. Mas existe uma bênção coletiva quando todos trazem os seus dízimos. Mas quando a maioria não traz, nós estamos impedindo a ação sobrenatural de Deus na nossa nação, na nossa vida, na nossa casa, na nossa despensa. Você sabia que só o ano passado fecharam 7.000 igrejas no Brasil? Sabe por quê? Por causa da corrupção. O Lula é um endemoniado. Não é o Lula não, irmão. É aquele que não dá o dízimo. Porque Satanás está tendo domínio sobre as finanças dele. O diabo está dominando a mão dele. A apóstola Sônia falou algo interessante aqui ontem. Eu disse, olha, o momento que nós mais nos parecemos com Deus não é a hora que a gente está falando em línguas. Estou parecendo Deus, não, irmão. A hora que você mais parece a Deus é quando você está ofertando. Porque o que chama a atenção de Deus não é nem o dinheiro que você traz, é o teu coração. Porque aquele que nasceu de novo, irmão, ele não recusa nada para Deus. Nada. Ele entrega tudo. Tudo entregarei. Mas se eu não entrego, eu não nasci de novo. Eu não me entrego de coração verdadeiramente. Se eu me entrego verdadeiramente, é tudo que eu tenho, é dele. Um dia um pregador estava pregando sobre oferta, um rico que parou com uma Ferrari lá fora. Rico é metido, né, irmãos? Ele gosta de ficar levantando a mão onde não é chamado, porque eles são ricos, eles mandam em tudo. Aí o pregador pregando levantou a mão: ô pastor, então você quer estar falando que Deus só quer o meu dinheiro? Aí o pastor falou assim: não quer só o teu dinheiro, Ele quer a tua casa, Ele quer teu carro, Ele quer a tua família, Ele quer tudo de você. Quando você nascer de novo, você vai entregar tudo e ninguém vai precisar falar nada para você. Então, se eu quero vencer a corrupção lá fora, eu tenho que vencer dentro da minha vida. Dentro do templo. O que é o templo hoje? Eu, você. Jesus tirou a corrupção de dentro do templo. Você tem que tirar a corrupção de dentro do templo, hoje. E depois ir apontar para o Lula. Primeiro olho no espelho. Eu posso não ter uma barba e não falta um dedo, mas estou fazendo igual ele. E o pior, não estou roubando a nação, estou roubando Deus. Que é muito pior. Então venço a corrupção dentro de mim. Venço a corrupção dentro da minha casa. Venço a corrupção dentro da minha família. Venço a corrupção dentro da minha igreja. E depois eu vou vencer a corrupção na minha nação. E daí as janelas do céu serão abertas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. E você vai falar com Deus. Faz, Jesus, o Senhor falou muito comigo hoje, ou pode ser que falou pouco. Mas Jesus, aquilo que o Senhor falou comigo hoje, me ajuda a mudar. Eu sei que sozinho eu não consigo. Eu sei que sozinho, Senhor, meu Deus, eu não consigo vencer esse mal, essa corrupção dentro de mim. E quando a gente fala de corrupção, irmãos, não é também só dinheiro, só coisa material. O pecado é corrupção. O pecado é imundícia.
Quem sabe alguma fortaleza pecaminosa que te atormenta, que te trava de você romper na vida espiritual, no ministério. Diga: Senhor, eu preciso vencer essa corrupção. Eu não posso deixar, porque, irmãos, a corrupção é interessante, porque ninguém gosta de mostrar. Se ela fosse boa, todo mundo mostraria. O pecado é assim, ninguém gosta de mostrar o pecado não presta. Então a gente esconde. Por isso que é a corrupção. É aquilo que é feito debaixo dos panos. É aquilo que é feito longe dos olhos das pessoas. Mas Jesus quer fazer o que ele está fazendo com o Brasil hoje. Se você não confessar, vai vir à tona, irmão. Daí é pior. Faz uma delação premiada aí agora, irmão. Entrega tudo. Jesus, eu entrego tudo, meu Pai. Eu confesso tudo diante de Ti nesse momento, porque eu não quero morrer por causa da minha corrupção. E eu não quero ser conivente com a corrupção daqueles que estão perto de mim. Tem pai que deixa a filha trazer o namorado para fazer sexo dentro de casa. É melhor que faça aqui do que longe. Isso aí é corrupção dentro da sua família, irmão. Meu filho é macho, pega todas. Corrupção. Não compactua com isso não, meu irmão. Não aceita isso dentro da sua casa. Não aceita. Não aceita. Um dia um pastor falou para o filho: filho, por que saiu da igreja? Não quero mais saber de igreja. Filho, com dor no meu coração, mas vou ter que pedir para você sair dessa casa. Não estou dizendo que isso é regra e nem que tem que acontecer. O exemplo desse pastor, que não aceitou a corrupção dentro de sua casa. Dele por quê? Porque tudo que tem aqui foi Deus que deu. E eu sou um sacerdote. E se Deus deu, é para o sacerdote e sua família. E a família tem que estar debaixo da autoridade do sacerdote. Você não está mais debaixo da autoridade do sacerdote, meu filho. Então, se você ficar aqui, você está fazendo corrupção dentro da minha casa. Ou você muda, ou você se muda. Como eu falei, não estou dizendo que você tem que fazer isso com o teu filho, irmãos. Estou usando um exemplo de uma direção que Deus deu para aquele homem. E que deu certo. O filho saiu igual o filho pródigo. Passou o que ninguém queria passar, porque o filho pródigo, ele não comeu a comida do porco. Ele teve desejo, porque nem a comida do porco ele podia comer. Ele desejou. A Bíblia não diz que ele comeu a comida do porco. Ele desejou comer. Desejou comer a comida dos porcos, viu que o negócio estava feio, voltou para comer a comida que Deus estava dando para o sacerdote. E a corrupção foi embora daquela casa. Então, meu irmão, não posso aceitar nada que não preste na minha casa. Eu tenho que lutar, eu tenho que guerrear. Não vou mandar o meu filho embora, mas vou falar, vou ensinar. Vou ser firme, vou ser duro. De acordo com a palavra do meu Deus. Filho, é postura, porque eu não quero ver você ser destruído. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, por essa palavra, porque nós somos líderes revolucionários. O Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa conduta, a nossa vida, a nossa direção. O Senhor nos trouxe aqui para fazer de nós pessoas melhores, pessoas que vão impactar o mundo, que vão revolucionar, que vão transtornar, Senhor. Senhor, meu Deus, que possamos ser como Paulo e Silas, que possamos ser como o Senhor Jesus, a ponto de as pessoas nos procurarem e perguntarem: ei, o que é que você tem? Eu quero o que você tem. E daí nós vamos dizer: eu nasci de novo, só isso, irmão. E que eles queiram esse novo nascimento. Isso é revolução. Isso é a maior revolução que um homem pode ter na sua vida, é ter um novo nascimento. Ajuda-nos a nascermos de novo, se não ainda. E ajuda-nos a levarmos aqueles que precisam nascer de novo a esse novo nascimento, para a glória do Teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe.